Esta noite, ok? Então, preste atenção aí, vamos ler juntos este versículo, o verso 31 de Juízes. Leamos todos juntos, assentados mesmo. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém? Vamos orar? Ó Deus amado, ó grande Jeová, grande eu sou que atende às necessidades dos teus servos, que ouve o clamor daquele que confia no Senhor, que espera no Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor. Fala ao nosso coração. Ilumina as nossas mentes. Derrama sobre nós da tua graça, da tua misericórdia. Ó Jesus, glorioso anjo do Senhor, anda no nosso meio. Somos propícios, estamos abertos para que o Senhor trabalhe nos nossos corações através do teu Santo Espírito nessa noite. Anda no nosso meio, Senhor. Queremos dar lugar na nossa vida ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá para o nosso tema. Todos juntos. O poder de uma vida consagrada. 2 pontos. Embaixo. O juiz Sangar, o exército de um só. Interessante, né? O exército de um só. Depois eu estar meditando sobre essa temática, o poder de uma vida consagrada. Eu olhei para a vida de Sangar, mas o que aconteceu na vida desse homem? Não tem nada para falar na vida dele. A gente só desconfia. Por que a gente desconfia? O que diz aqui o texto bíblico? Né? Depois dele, depois de quem? Vem Sangar, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Deus o chamou para ser juiz de Israel num momento muito crítico, num momento muito difícil, né? Não vai dar para passar o vídeo. Tem como passar o vídeo do Caleb aí? Eu dou um tempinho para vocês acharem, enquanto eu vou falando aqui. Eu botei essa linha, é só jogar no YouTube, que você vai achar a reportagem do Caleb. Caleb foi um personagem da Bíblia, mas esse outro Caleb aqui foi personagem da minha vida e da vida da Sandra, lá em Porto Ferreira, na Igreja Presbiteriana de Porto Ferreira, a congregação, que era da nossa igreja em Santa Rita do Passa Quatro. E a gente teve o privilégio de conviver com o Caleb. E ele era jogador de futebol, estava estreando, né? Como adolescente no futebol do sub-17, sub-15. Presenciamos ele vivenciando os 15 anos, fazendo os 15 anos com seus colegas de time lá de Porto Ferreira. Então, um privilégio muito grande que tivemos. Bom, vamos lá, vamos ver o vídeo do Caleb. O que aconteceu com o nosso Caleb presbiteriano? Fala ainda de fé, tendo como pano de fundo um esporte. A gente ama contar boas histórias, e essa é mais uma daquelas que tocam o coração e serve a gente de inspiração. Essa história começa nos gramados. O menino Caleb, goleiro nas categorias de base, queria ser profissional. Eu comecei realmente a treinar no centro de formação, na universidade, né? Realmente, treinos eram todos os dias por semana, às vezes competições a gente ia para jogo viajar, e aí foi brilhando o olho com o que eu queria.
sonhar, ele sonhava, né? Ser jogador e tal. Caleb disputou até o Paulista Sub-17, mas depois de sentir muitas dores no joelho, descobriu que não tinha uma lesão de atleta. Aos 16 anos, foi diagnosticado com um tumor ósseo maligno, chamado osteosarcoma. O meu tumor foi no fêmur, perto do meu joelho. E aí, assim, eu via que eu não conseguia fazer esse movimento total de trazer o tornozelo aqui atrás da perna, né, na coxa. Caleb fez 2 cirurgias. Na primeira, teve que colocar uma placa de titânio no pé. Na segunda, depois da volta do tumor, teve que amputar a parte da perna direita. Foram 4 anos de tratamento, reabilitação e aprendizado. Caleb reaprendeu a andar com uma prótese que ele conseguiu por meio de uma maquina. Há 6 meses, mais seguro, voltou ao esporte. Trocou os gramados do futebol pelos gramados do atletismo para adultos. Em junho, competiu no ritmo organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, nas modalidades arremesso de peso e lançamento de nada. Eu pensei que não estava de oportunidade, né? Mas deu essa coisa aí. Minha classe é 57, fiz uma arremesso a 6 metros e 82, se não me engano. E qual é a sensação? É muito gratificante, né? Como eu já tinha participado, já fui atleta, né? Então, é aquilo. É aquilo que eu comentei. Eu nunca pensei que eu ia voltar a ter esse sentimento de ganhar uma competição, de chegar no pódio. Foi aquela lembra, você baixou, colocou, você olha, aí dá uma olhada, olha a medalha, né? Nossa, puta do céu. É uma sensação muito boa. O Caleb gostou desse negócio de competição. Por isso, já tem mais 2 campeonatos previstos para esse ano. Exatamente. Os Jogos Universitários Brasileiros e para as Paralimpíadas Universitárias. E ele divide o tempo de treinamento aqui no Célio Gravatar com uma outra paixão dele, o jornalismo. Com certeza. Acabei de terminar o 5º período agora, também se jornalismo. E essa relação entre esporte e jornalismo é muito próxima. A gente foi entre a primeira e a segunda cirurgia que Caleb entrou na faculdade de jornalismo da UF. Ele é natural de Porto Ferreira, interior de São Paulo. E o Belândia não fica tão longe de casa e ainda pode aproximá-lo de outros. Então, se você faz um jornalismo para cada um estivesse no esporte dentro do campo, ia estar ali no meio, né? Você se for descobrir coisa, uma rádio, eu disse, gosto muito, mas está ali, quem sabe comentar isso alguma coisa. Caleb já escreveu sobre sua história para projetos internos da universidade. A reportagem intitulada Passo a Passo e a crônica, os primeiros passos, são informativas ao mesmo tempo em que revelam um pouco mais do jovem que aos 20 anos tem muito para compartilhar. Tem coisas que são muito mais importantes na nossa vida, que quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente aprende a dar valor, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, eu sou cristão, então eu poder exercer as minhas crenças, exercer e ter certeza que tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Eu tinha certeza disso. Caleb tem muitos sonhos para viver e para contar também. Ele quer ser um narrador esportivo. Dá para imaginar ele narrando sua prova com a ajuda da edição da sim. Academia, tudo e tal, preparar o seu arremesso. Faz o arremesso. Ótimo arremesso de Caleb. Vamos ver qual vai ser a marca. 7 quanto? Personalmente, eu peguei a melhor marca do Caleb. Ele assume a segunda colocação, a primeira. Vocês viram? Parece que o Caleb é rico, né? Ele é filho de presbítero. Não é rico, não. Eu conheço bem. Para ele colocar aquela prótese ali, caríssima prótese, Deus abençoou. Deus teve misericórdia. Muita gente contribuiu para essa prótese. E aí a gente ficava pensando assim, oh meu Deus, orando pelo Caleb todos os dias, pelo Paulinho, pai dele. Eu pedi oração diversas vezes e continuo orando, porque estava com um processo de tratamento quimioterápico por causa da próstata. Camarada jovem, músico também, presbítero, músico, lá na igreja, um problema na próstata. Bem mais novo do que eu. Então, você vê,
O menino hoje é um jovem, a gente conheceu ele adolescente. A gente poderia pensar assim, agora, o que vai ser desse menino? Pensa, coloque-se no lugar dele. Né? O que fazer numa situação dessa? O indivíduo, a tendência é o indivíduo entrar numa espiral de depressão, de tristeza e se ausentar da vida estando vivo. Então, a coisa não é fácil. Mas vamos aqui, na nossa provocação, no início da nossa mensagem, vamos ler todos juntos? Vamos lá? O que Deus está colocando na sua mão, que você tem ignorado, mas que Ele quer usar para trazer livramento à sua casa e à sua geração. Prestou atenção na pergunta? Deus colocou coisas na mão do Caleb que a gente nem imaginava. E agora, não só está competindo, né? Mas também está fazendo jornalismo. Né? Na área esportiva, que ele sempre gostou. Ele era goleiro, coitado, goleiro é sofredor. Eu já fui goleiro um dia que o goleiro do meu time se quebrou, eu tive que entrar para ajudar. Né? Não é fácil. Ele era goleiro por vocação e vive essa situação toda. Já estava se encaminhando para o profissional. Hoje ele está aí. A gente pensou, o que vai ser do Caleb? Vocês repararam no sorriso bonito dele? Ele falando, solto, parece até um pregador, né? Pois é, vocês não sabem a luta que ele passou. Coloque-se num lugar e pergunte por que muitas vezes a gente fica murmurando, ai meu Deus, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada, que vai ser da minha vida, que vai ser da minha família, menina nenhuma vai querer casar comigo, porque eu sou um zero à esquerda. Meu irmão, rapaz nenhum vai gostar de mim para casar, porque eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades, tem limitações. Mas basta Deus colocar uma coisinha só na sua mão e Deus resolver te usar. Ele vai sustentar sua vida, vai sustentar sua família, vai sustentar a sua igreja, a sua comunidade. Você vai ser uma bênção para o seu povo, para a sua comunidade. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Eu estou perguntando de você. Crê? Amém. Eu tenho muitas dificuldades, pastor, eu tenho esse e aquele problema. Não interessa, por isso que eu vivo falando para os pais, não limitem os sonhos dos seus filhos. Se ele chegar para você e pedir, pai, eu quero fazer medicina, começa a orar, meu irmão, bota o joelho no chão, eu quero estudar medicina, eu quero estudar engenharia, eu quero fazer direito, bota o joelho no chão, Deus vai abençoar. Que nem abençoou a Pérola Negra lá de Passos, a dona Benedita, que foi para frente de uma escola, mulher, negra, pobre e evangélica, né? Presbiteriana. Foi para frente de uma escola fazer blitz para o diretor da escola, uma escola famosa lá de Passos, para pedir bolsa para os seus filhos estudarem. Dona Benedita, Benedita Roberto, ela formou seus filhos. Formou seus filhos na escola regular e na faculdade. Na faculdade. Ô guerreira! Quando eu ia levar ceia na casa dela, eu me arrepiava todo.
das histórias que ela me contava. História de fé, de gente crente. Uma bênção de Deus. Então, queridos, presta atenção. Pede a Deus para abrir os seus olhos. Veja o exemplo de Sangar, né? Era contexto de caos. Se você for ler o livro de Juízes, nós estudamos na escola dominical um bom tempo o livro de Juízes, na ótica do Tim Keller, muito abençoador. Esse lugar, esse tempo, depois que Josué morreu, Josué é aquele que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Depois que Josué morreu, o povo, cada um foi para um lado. Um era corintiano, o outro era santista, o outro era São Paulino, o outro era palmeirense, tinha até juventino lá. Então, uma tristeza. Israel não tinha rei. E o versículo chave de Juízes é esse, que demonstra esse caos. Não tinha rei. Rei colocado por Deus, levantado por Deus. Deus levantava de vez em quando o juiz. Um juiz para julgar Israel, para liderar Israel, para libertar Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Estava lascado, né? Estava que nem a gente hoje em dia. Cada um faz o que quer. E lá vem o pastor se meter na minha vida, dizer como é que eu tenho que viver a minha fé. Como é que eu tenho que adorar o meu Deus. Não sou eu que digo como a gente tem que adorar. É Deus. Ah, não, eu adoro com sinceridade. Como é que Deus quer ser adorado? Essa é a pergunta. A gente é servo do Senhor. E o povo fazia de qualquer jeito. Ah, eu sou religioso. Vamos fazer de qualquer jeito. Vai ler Juízes para você ver a desgraça que se abateu sobre o povo de Israel. Porque ele pecava, se afastava de Deus, e Deus colocava o povo em juízo. Ah, mas a terra não era a terra que mana leite e mel? Mana leite e mel se obedecer ao Senhor. Se não obedecer, é aquele deserto terrível, semiárido, chovia 3 meses no ano. Mas se obedecesse, se tivesse comunhão com Deus, Deus sustentava, abençoava e os livrava dos inimigos da terra. Porque a terra de Canaã sempre foi um corredor de caravanas, mas também um corredor de exércitos que passavam por ali, de impérios em briga, o norte com o sul, com o Egito e tudo mais. Então, cada um fazia do jeito que achava melhor. Mas não é assim. E Débora fala, lá no capítulo 5, cita Sangar. É a única outra citação do Sangar. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. O que era isso? Acabou o comércio. Acabou o comércio nos dias de Sangar e de Jael. Por quê? Porque os filisteus, que habitavam na terra de Gerar e no deserto mais ao sul, estavam tomando de conta, dominando o povo de Israel. E vinham lá e roubavam e tomavam. E não, quando não eram os filisteus, eram os amalequitas na época de Gideão. De Sangar, quem era Sangar para Deus escolher Sangar para essa função de juiz? E ele conseguiu matar 600. Não foi pelo poder dele, não. Ele era um cara simples, não era aparentemente um fortão, como eu até vou mostrar para vocês aqui. Era um fazendeiro, era um agricultor, como qualquer outro. E o que é aguilhão de bois? Alguém aqui já foi da roça? Um aguilhão de bois. Você já foi da roça, Thaí? Nunca foi, né? Você foi policial, né? Mas você sabe o que é. Vocês sabem o que é um aguilhão de boi?
É uma varinha, não é nada especial. É um instrumento civil, não é militar. É uma varinha de uns 2,5 metros de comprimento, com um metalzinho na ponta, que é uma ponta afiada com pedra, para fazer o quê? Cutucar o traseiro do boi. Lembra aqueles carros chiques da antiguidade? Né? De vez em quando a gente, quando vai na roça, encontra um carro daquele, né, que geme, os bois puxando aquela carroça e a carroça vai... porque está pesada. Né? E os bois puxando e a carroça cantando. Né? Os bois puxando, mas para eles andarem, tem que ser cutucando. Com aquele aguilhão de bois. Jesus disse para Paulo, Paulo, dura coisa, para Saulo, né? Dura coisa retrocederes contra os aguilhões. Jesus era agricultor, o Cristo ressurreto, glorificado, transformou-se num não. Mas ele estava usando um exemplo claro da vida do agricultor, do trabalhador da roça, que puxava com seus bois a sua carroça, a sua carga. Sangara era esse trabalhador. Não foi a faculdade nenhuma, não teve ensino maior a não ser o que seu pai lhe passou sobre cultivar a terra, sobre cuidar da família, só isso. Não sabemos de nenhuma outra virtude de Sangar. Sangar não era como Sansão, que apesar de destrambelhado, né, mulherengo, sem valores, invertebrado, ele de vez em quando, Deus colocava no coração dele, ele ia lá, matava alguns milhares de filisteus. Né? Ele gostava muito de aprontar com os filisteus, amarrar rabo de raposa um no outro, assim, tocar fogo num tição no meio e jogar as raposinhas nas searas, nas roças dos filisteus. Isso é coisa que se faz. Isso é coisa de menino, não é não? Né? Tocar fogo na roça dos outros, do inimigo, amarrando os bichinhos, além do que é pouco ecológico, né? Um negócio desse, né? Amarrar os rabos das raposinhas num tição de fogo e soltá-las desesperadas no meio da roça. Sangar não tinha nada a ver com Sansão. Era um homem simples. Mas foi ele que Deus chamou para libertar a sua vida, a sua família e o seu povo. Senhor, como é que eu vou libertar? Você vai matar os filisteus aí, dá um susto neles aí. A gente não sabe quanto tempo que foi a luta de Sangar. Mas numa batalha só ele matou 600. 600 com uma varinha, com uma ponta de ferro que... Como é que ele teve força para fazer isso? Só força do Altíssimo para isso acontecer. Porque ele aqui é aquele que é um tipo de Cristo Salvador, que tira o povo, que restaura a fé no coração do povo desesperado, o povo que está perdido longe de Deus. E esse perdido aí é no mesmo sentido lá de Lucas, que Lucas fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. O perdido aí não é o cara depravado, tal, é o cara que está fora do propósito do Deus Altíssimo. Por isso é que ele sente tristeza, ele se sente mal, como Zaqueu se sentiu mal. Você acha que Zaqueu subiu de graça naquela árvore para ver o Senhor Jesus? Ele era o cara mais rico de Jericó, a cidade mais rica da Judéia. Plantação de flores, de tâmaras, tudo ali. E ele era o cobrador de imposto daquela turma. E ele cobrava
4, 5 vezes mais. Era o chefe dos publicanos. Por que ele estava se sentindo mal? Porque ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, o Nazareno, que estava curando, sarando e falando coisas maravilhosas sobre o reino de Deus. Coisas maravilhosas que o dinheiro não lhe dava. E ele começou a pedir a Deus misericórdia. Quando o Nazareno passou por Jericó, ele não teve dúvida. Ele era baixinho, ele era um cara alto como eu, né? Então, ele teve que subir na árvore para ver Jesus, né? E viu o Senhor Jesus. Surpresa, Jesus chega no pé do sicômoro, de uma figueira, e fala: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Hoje eu vou jantar na sua casa, eu e meus discípulos. Ele não teve dúvida, ele despencou daquela árvore e todo mundo ficou julgando o Senhor. Jesus não conhece esse camarada aí. Jesus não conhece esse baixinho aí, ele é perigoso. E foi lá na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu demonstra seu coração entregue a Deus, ao reino de Deus, fala: Senhor, eu vou devolver tudo quanto eu roubei. Se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Foi aí que Jesus declara: vejam, eis que esse aqui também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Aquele que estava perdido. Aquele que busca o Senhor, que ora, que pede, que o Senhor o busca lá. Porque para o indivíduo buscar o Senhor, coração decaído, pecador, tendendo sempre a fazer as coisas erradas, o Espírito Santo precisa tocar antes. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Foi o que aconteceu também com Sangar. O Senhor tocou o coração de Sangar para ele ser o libertador. Você vai ser o libertador do teu povo. Em meu nome, você vai trazer esperança ao coração desse povo que já está desesperado. Não tinha mais comércio, caravanas passando próximos às suas aldeias e cidades. E Sangar se dispõe a enfrentar e expulsar os filisteus. Um dia, com uma varinha pontuda, matou 600 pessoas. Se entregou, se consagrou, uma vida poderosa nas mãos do Deus vivo. E é assim que Débora fala, a situação que ele está vivendo. Só para localizar os eventos juízes, quando é que são? Bom, Moisés foi em 1500, a morte de Josué em 1375 a.C., coração de Saul 1050. Então é por aqui, ó, 1375, vai baixando. É essa época aí de Sangar, de Gideão, dessa turma toda que vem no livro de Juízes. Então, olha aí, ó. Olha, era fortão. Mas fortão não é um imaginário nosso hoje, né? É um trabalhador. Aqui o aguilhão está mais parecendo uma lança, porque um aguilhão era fininha a vara, comprida e com uma pontinha. Israel nunca foi da metalurgia. Ao contrário dos filisteus, estavam no tempo, na era do bronze. Eles tinham armaduras, tinham espadas, tinham escudos, dominavam a metalurgia. Vocês se lembram disso? Até o Golias, um dos gigantes, estava todo paramentado. Israel nunca foi da metalurgia, era um povo agropastoril, chamados povos pastores de antigamente, assim identificados na história, os hebreus. Então, queridos, essa palavra aqui
Deus levanta esse homem para dar um rumo a um povo perdido, está fora do propósito de Deus, que largou a aliança do Senhor, as bênçãos que Deus havia prometido lá a Moisés, e o povo se comprometeu. Agora não tinha mais nada disso. Então vamos para adiante. Olha só, Deus coloca na mão de Sangar, é isso que eu quero enfatizar agora, uma coisa improvável. Se você vai lutar contra um exército, e você é um só, você tinha que estar pelo menos com uma metralhadora, né? Não é verdade? Uma metralhadora .50, daquelas que colocam em cima dos carros para atirar em avião, porque aí você atira em todo mundo. Mas Deus colocou na mão de Sangar um pedacinho de pau com uma pontinha de ferro. Só. O que é que Deus tem colocado na sua mão hoje? Para você ser uma bênção para a sua família, para a sua vida, para a sua igreja, para a sua comunidade, para a empresa onde você trabalha, né? Olha lá, Deus colocou uma arma improvável nas mãos de Sangar. Olha lá, eu encontrei esse desenhozinho, lá um pedacinho de pau, né? Desenhozinho, cidadão com um pedacinho de pau pontudo, espetando o traseiro do boi, né? É muito pouco. O que a gente aprende? A primeira lição é essa. Vamos ler juntos? Vá. Deus usa o que você tem em mãos. O que é que você tem em mãos? O que é que você gosta de fazer? Que a vida inteira Deus tem trabalhado e você gosta de voltar sempre àquilo. O que é que você tem em mãos? Deus ainda não te abriu os olhos que você pode ser uma bênção com esse pouquinho que Deus tem colocado na sua mão? A viúva lá, dos profetas lá de Eliseu, de Elias, chegou para o profeta: meu senhor, não tem nada em casa, o teu servo faleceu, morreu. Deus deu uma palavra para aquela mulher: mulher, o que você tem em casa? Ah, eu só tenho uma botija de azeite. Estava rica, porque hoje quem tem uma botija de azeite está rico, né? Não é verdade? E qual foi a proposta do Senhor para essa mulher? Através do profeta: mulher, manda os teus filhos saírem atrás de vasilhas. Ah, viraram em vasilha a cidadezinha deles lá, o vilarejo. Vasilha que não acabava mais. Bota a vasilha para dentro da casa. E aí começaram a derramar da botija o azeite em cada vasilha. Encheu tudo. Não tinha mais vasilha para pôr azeite. Se tivesse, continuaria enchendo. Deus colocou na mão daquela mulher um pouquinho de azeite e multiplicou, transformou tudo isso. E colocou vasilhas nas mãos deles. Começaram um negócio, né? Começaram um comércio de azeite. Se hoje eles empreendessem aqui na nossa região, eu seria o primeiro a comprar, porque a coisa está feia. Você vai no mercado, primeiro você compra azeite falso, não é de verdade. Agora, um multiplicado pelo Senhor é selo de qualidade, é garantia de qualidade. Prestou atenção? O que é que Deus tem colocado na sua mão? Para você sustentar a sua família, para você sustentar a sua vida, para você abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, seus amigos de trabalho, a sua comunidade, o seu bairro. O que é que Deus tem colocado na sua mão? Não despreze. Porque quando o Senhor
coloca na nossa mão, ele nos capacita a usar de forma excelente, como foi no caso de Sangar. Sangar não usou aquela varinha com um espeto na ponta, né? Para ele fazer o nome dele, o protagonismo, o heroísmo, eu vou ser o camarada, o herói, nada disso. Ele trabalhou nesse sentido, empregou suas habilidades conquistadas ao longo do tempo, que Deus foi trabalhando na vida dele, lá na roça, empurrando boi, fazendo boi chucro andar para frente, né? Com um espetinho para um propósito maior de liderança do seu povo, para conduzir o seu povo na direção da presença e da comunhão de Deus. Muita gente começou a ter comunhão com o Altíssimo por conta dele ter espetado 600 homens filisteus. Nossa, Deus está cuidando da gente. Deus se preocupa com a gente. Deus está nos encaminhando. Muita gente voltou para a palavra, voltou para as reuniões de oração, voltou para a igreja do Senhor. Está entendendo? Então, presta atenção nos recursos que Deus tem colocado na sua mão. Não despreza, tá? 3. A proporção é impossível, né? Não dá para um camarada matar 600 no espeto, mas nem que seja espeto churrasco, que já é mais espetadinho, né? 600 homens contra um. Humanamente não há lógica nisso. Mas Sangar não confiou na sua lógica, não confiou na sua força, não confiou na sua capacidade. Em quem que ele confiou, minha gente? Em quem que ele confiou, igreja? Em quem que ele confiou, povo de Deus? Na força do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o profeta. É Deus quem age. E muitas vezes o Senhor não precisa nem de um espeto para derrubar o nosso inimigo. Como foi o caso do anjo do Senhor que eu cito para vocês, contra os assírios que vinham contra Jerusalém, de Ezequias, do rei Ezequias. E Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, quem é esse anjo do Senhor? É o Filho de Deus, manifestando a glória do Pai, lá no Velho Testamento. Onde aparecer anjo do Senhor, é Jesus Cristo pré-encarnado, Filho de Deus, atuando. E ele matou 185.000 soldados treinados, cruéis, do exército assírio. Botou para correr um exército. O anjo do Senhor faz isso. O Senhor deu força para Sangar nessa proporção, um dia só. Coisa espantosa. O que a gente aprende? Segunda lição, com Deus, com Deus, já é a maioria. Você já me ouviu falar disso várias vezes, né? Citando Davi, Salmo 18, Davi fala, com o Senhor eu salto uma muralha, eu enfrento um exército. Ele sabia do que ele estava falando. Ele é uma pessoa que tinha comunhão com o Senhor, comunhão diária, todos os dias. E é isso que Deus quer de nós, comunhão com Ele. Senhor, o que é que eu faço agora? Me ensina, Senhor, me capacita. Veja lá, Sangar, um exército de um só. Um exército de um só. Botou para correr os filisteus. Quem é que Deus quer te usar para botar para correr? Bom, primeiro que já tem o inimigo das nossas almas, que foi o primeiro a sentar hoje nesse banco aí, né? Porque o inimigo de nossas almas, segundo o apóstolo Pedro, está ao nosso redor, nos rodeando como um leão querendo nos devorar.
E ele é o primeiro a chegar no culto na igreja, porque ele também é religioso, né? Os demônios temem a Deus e tremem. Eu vou lá ver o que esse povo do Savoy tá pensando, né? Lá na igreja e tal. Vou ver se está animado o culto lá. Ele vem. Você não vê, mas ele está por aí. Assim como você não vê a multidão de anjos que o Senhor tem aqui. Amém. Assim como você não vê também o que Deus tem colocado na sua mão para você ser usado para a glória dele. Até aquele dia, Sangar não tinha visto. Era só um pedacinho de pau com uma ponta aguda. Que não precisava de ciência nenhuma, era só futucar o traseiro, o lombo do boi. Mas o dia que o Senhor virou esse Sangar num redemoinho, né? Matou 600 homens, botou o exército filisteu para correr. Era o poder do Altíssimo ali agindo. Quem é que o Senhor quer usar hoje para você pôr o Senhor quer usar você para botar para correr o quê? Quem? Eu não sei, você sabe. Seus problemas, as suas lutas, que multiplicam os impedimentos para você trabalhar, se consagrar na obra. É fundamental a gente se aproximar do Senhor. Nós vamos ser uma bênção no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Ah, se eu tivesse buscado o Senhor antes do dia da angústia, talvez eu tivesse como Jairo, lá na praia, buscando a Jesus, com o coração cheio de esperança de que Jesus iria ressuscitar a minha filha. Ah, se eu tivesse buscado o Senhor naquele tempo de dificuldade. Mas agora tem o futuro. Tem o tempo para frente e Deus quer te usar. Quer trazer aquele que está perdido para ser uma bênção, para replicar nele aquilo que ele fez com Abraão, com todos os heróis da fé, que apontam todos para Jesus Cristo, como tipos de Cristo, ser uma bênção para todas as famílias da terra. É a bênção de Abraão que passa e se concretiza em Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, na proclamação para todas as famílias da terra, no ID, no discipulado aos discípulos de Jesus. Então é muito importante, com Deus já é a maioria. Primeiro, não é o problema para o Criador. O número não é o problema para o Criador. A pergunta não é quantos são contra você, mas quem está com você. Se você está com o Senhor, meu filho, pode esquecer o medo, pode esquecer as ameaças. O Senhor está ao seu lado. E foi assim que Sangar avançou, mesmo contra todas as probabilidades. Na bolsa de aposta, ninguém estava apostando em Sangar, não. Você pode ter certeza. Na bolsa de aposta lá de Londres, em Londres, todo mundo aposta em tudo, né, neste mundo. Ah, está acontecendo tal coisa lá no Brasil, vamos apostar quem é que vai ser eleito. E aí eles começam a apostar. Ninguém estava apostando em Sangar, meu querido. Se Sangar fosse vivo hoje. Não. Ninguém está apostando em você. Não. Eu conheço aquele menino. Ah, eu conheço aquela menina. Ninguém está apostando em você. Deus está. Deus está. Pede para o Senhor abrir os seus olhos. O objetivo final. Isso é a ideia. Deus não nos abençoa para a gente ficar lá cozinhando dentro de casa, assistindo novela dentro de casa, como aquele rico insensato. Deus abençoou ele, ele não percebeu.
ele estava sendo abençoado, ele pensou só como é que ele ia aplicar aquela grana toda. E aí, depois que ele fez os planos, chamou o seu banqueiro, vamos aplicar no CDB, né, os títulos do Tesouro Nacional e tal. E naquela noite o Senhor o visita, meu filho, hoje à noite te pedirão a tua alma. E o que você recebeu aí, seus celeiros cheios, para quem vai ficar? Prestou atenção? Por quê? Porque o objetivo da bênção, de Deus ter aberto os olhos de Sangar e ter usado Sangar daquela forma, era para que ele fosse uma bênção para as famílias da terra. Não só para ele, não só para a sua família, mas para os seus companheiros, amigos, próximos. Dessa forma, libertar Israel, trazer o povo à comunhão com Deus é a melhor missão a realizar. Olha lá, ele não trabalhou, não ficou mais bonito, mas lá, o verso não diz que Sangar se tornou famoso ou que construiu uma estátua para si, né? Como tem a do Romário lá em São Januário, no Vasco da Gama, né? Ele cumpriu simplesmente a missão: libertar os oprimidos de Israel, libertar seus familiares, assumir a responsabilidade pelos seus queridos, pelos seus familiares, e ir à luta por eles, para que eles estejam aos pés do grande Jeová, o grande eu sou. O nome Jeová é o eu sou. Eu sou. O que significa esse nome? Eu sou é a eternidade entrando na sua finitude, no seu problema, na sua luta, e te abençoando, segundo a tua necessidade. Esse é o nome do grande eu sou, do grande Jeová. E Paulo ora, que ele sabe que o grande Jeová é Jesus de Nazaré, Jesus ressurreto. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor fala para ele: Paulo, eu não vou tirar não, mas eu vou conceder a você a minha graça para você aguentar essa luta, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo fala: então daqui para diante eu vou me gloriar nos dias de tribulação, nos dias de fraqueza, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte em Jesus Cristo. Então Jesus não nos deixa nem de um lado nem de outro. Se ele não derrama as bênçãos de forma maravilhosa, ele nos dá força para a gente enfrentar a luta do dia a dia, enfrentar o problema. Paulo carregou, alguém elucubrou, conjecturou que esse espinho na carne teria sido os resquícios de enfermidade nos olhos que ele teve. Você sabia disso? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele já não escreve de próprio punho. Ele contrata um secretário, um amanuense. E no finalzinho de Gálatas ele fala: meus irmãos, eu vos escrevo com grandes letras. Acredito que ele pegou a pena do amanuense e tenha escrito aqueles últimos versos em letras grandes que ele pudesse enxergar, para demonstrar para os irmãos lá que ele estava pessoalmente encarregado de abençoá-los. Então Deus dá graça para a gente enfrentar o sofrimento, a luta, até o fim. Deus dá graça na hora de morrer. Ai, pastor, eu não gosto de falar sobre morte. Eu nem vou em enterro de ninguém, porque eu tenho medo da morte.
Pois não devia ter. Se você tem fé em Jesus Cristo, você tem certeza da salvação. Ah, mas mesmo assim eu tenho certeza, mas tenho medo da morte. Com Jesus Cristo, bom pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou abençoado por ele. Na hora da morte, ele vai me dar a mão e eu vou atravessar o vale. E vou chegar lá nos portais do céu. E vou entrar direto, porque eu sou eleito. O sangue de Jesus me lavou. Pagou os meus pecados. Eu me arrependi, tive a graça de Deus de me arrepender dos meus pecados. Sou um abençoado de Deus. Rico na graça de Deus. Não tem um tostão. Estou no meio do povo que está endividado aí. 82% da população está endividada. Aconteceu. A gente ficou endividado. 82% da população. Não tem problema. Jesus está no controle da nossa vida. A gente enfrenta, a gente passa, paga as dívidas, assume, devo, não nego, pago como puder. É que nem os árabes faziam antigamente, os brigos, né? Devo, não nego, pago quando puder. Mas vamos encerrar. Ele cumpriu a missão, libertar os oprimidos. Né? A lição 3 é, vamos juntos? A verdadeira vitória não é o protagonismo, mas a restauração do nosso próximo também. Grava isso aí. Deus te abençoa, não é só para você desfrutar, não. Ah, Deus te deu um pudim maravilhoso. Vai distribuir. Vai distribuir com os irmãos. Não vai comer sozinho, não. Que nem os 4 leprosos lá às portas de Samaria cercada, foram para o meio do exército inimigo e não acharam o exército, só acharam coisas boas e riquezas, começaram a catar, pegar, comer, vestimentas, roupas, comida, dinheiro. Daqui a pouco um falou, se a noite terminar e a gente estiver fazendo isso aqui ainda, nós vamos ser tomados por culpados. Porque quando a bênção vem sobre nós, é para nós abençoarmos o nosso próximo. Vamos voltar lá para Samaria e avisar o rei, todo mundo, que Deus já nos libertou do inimigo. Tem que ser assim. Restauração do nosso próximo também. Amém? Foi o caso de Sangar. Foi para casa, surpreso com o que Deus fez através da vida dele. E Deus pode te surpreender também. Basta você pedir que Ele abra os teus olhos. E por fim, aplicação para todos nós. Veja lá, qual é a sua guilhada? Qual é a guilhada que Deus tem colocado na sua mão? Né? Pare de desprezar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Haja com coragem. Para você ter coragem, precisa ter fé. Fé de ver que o invisível, o Deus eterno, invisível, está conduzindo tudo e você tem que crer. Né? Ele não vai te dar coisa de mão beijada, você precisa ser provado na sua fé. Amém? Então, só para refletir, o que Deus está colocando na sua mão hoje, que você tem ignorado, mas que Ele quer usar para trazer livramento à sua casa e à sua geração. Seja uma bênção para a tua geração. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos ficar em pé, vamos cantar este hino. E lembre-se, o hino de número 221 é uma oração. Então não canta se você não quer ser isso. Não cante esse hino se você não está com o coração verdadeiro e sincero diante de Deus. Quero ser um vaso de bênção, como Sangar. Quero ter os meus olhos abertos para ver o instrumento que Deus tem colocado na minha vida,
para abençoar a minha vida e a minha geração. Agora, se você quer isso, cante com todo o coração. Os anjos vão cantar junto com a gente. Os anjos vão cantar junto com a gente. Você vai ouvir os anjos cantarem se o teu coração for sincero. Amém? Quando nós estávamos louvando aqui, tive a impressão que os anjos estavam cantando com a gente, estavam dando uma força, até afinando melhor as nossas vozes. Né? Eram eles cantando e louvando. Eles louvam 24 horas por dia o Santo Deus, 3 vezes santo. Vamos nos colocar diante do Senhor da forma que Deus quer que nós estejamos. Amém? Amém. Vamos cantar o hino de número 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso cheio de Deus, para as novas e para os perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Nisso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer. Os vasos que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis nisso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus vão entrar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Existo nisso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção é mistério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Existo nisso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Vamos orar, nos despedirmos assim para os nossos lares. Lembre-se, sem o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, você pode ser o religioso que for. Pode ser da família mais religiosa da igreja. Se você não nasceu do alto, como Jesus disse para Nicodemos, um cara que era
pastor dos judeus, rabino. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Nascer do alto, da água e do Espírito. Nascer de cima. Isso só acontece quando o Espírito Santo sela o nosso coração. Vem ao nosso coração e sela a nossa vida. A água, o sacramento é símbolo da presença do Senhor operando esta obra maravilhosa conquistada por Cristo na cruz e em sua ressurreição. Amém? Amém. Não despreze o que Deus tem te dado. Busque ao Senhor. Peça para que Ele abra os seus olhos. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Em nome de Jesus. Se você está sentindo dificuldade nesse sentido, eu quero orar por você. Onde você estiver, na sua cabeça baixa, levanta a sua mão. Está todo mundo de olho fechado? Levanta a sua mão. Como eu estou com a minha apontada para o trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos orar juntos. Vou pedir que o Senhor esteja abrindo os seus olhos para te abençoar, para você ver o que Ele já tem feito por você. Vamos orar. Levanta a sua mão onde você estiver. Ó Deus de graça e misericórdia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus maravilhoso que nos escolheu e enviou o seu Filho como o eleito para nos salvar. Enviou o teu Santo Espírito sobre a igreja, capacitando-a com dons, enchendo os corações de cada um que o Senhor selou para crer. Abençoa-nos agora, Senhor. Abençoa o teu povo com as mãos levantadas, para que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja a tua presença invisível, os teus santos anjos, vermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que vejamos, que é a tua graça sobre a nossa vida, nos capacitando a vencer as lutas cotidianas e a trazer a vitória para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Queremos voltar diferentes para as nossas casas. Oh, Senhor, vem com a tua graça sobre o teu povo, meu Deus. Não queremos, Senhor, um pouco não, Senhor. Queremos mais de Cristo. Queremos mais do Senhor. Queremos mais, ó Senhor. Infinitamente mais da tua presença. Visita-nos agora. E sara também as nossas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus. Cura as nossas feridas emocionais, os nossos corações, as nossas mentes claudicantes. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. Abençoa o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça sempre o teu viver e que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vem derramar paz, vamos nos cumprimentar com a paz de Cristo, desejando uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Cumprimentem os nossos visitantes, por favor. Derrama a paz, derrama as bênçãos.